dia, meus amores. A tia abriu a aula com a mensagem para vocês, não foi? Cobrando de vocês, que vocês atualizem seus livros, façam suas atividades, colocando em dia, porque quando a gente retornar às aulas, a tia vai olhar cada um desses livros e eu espero que esteja todo mundo atualizado, com seus livros atualizados. As atividades que a tia passa, depois da videoaula, a tia sempre passa as páginas e vocês atualizam os livros. E hoje nós vamos começar assunto novo, que é falando sobre o Brasil, indicadores sociais. Nós vamos falar sobre a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, de mortalidade. Vamos falar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, tudo isso nós vamos falar na aula de hoje. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, que eu havia falado para vocês, que hoje nós vamos falar sobre o Brasil, indicadores sociais. Vamos também falar do aumento da expectativa de vida e o número de idosos no Brasil, sobre a educação, a distribuição da população e o acesso à água ou esgoto, que é o saneamento básico. Hoje nós vamos falar sobre esses temas. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre o crescimento populacional em queda, justamente sobre as mulheres passarem a ter menos filhos. A população brasileira aumentou quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no país em 1872, que foi o primeiro recenseamento feito no Brasil, mas desde a década de 1960 ocorre uma redução no ritmo de crescimento. A taxa de natalidade baixou de 1,64% em 2000 para 1,17% em 2010. Então, pessoal, você observa nesse decorrer a queda dessa redução dessa taxa de natalidade até 2010, que foi a redução de 1,17%. Agora, em 2020, vai haver o censo. Aí nós vamos ver qual foi o percentual que caiu nesse período de 2010 a 2020. Porque essa taxa de natalidade no Brasil está caindo desde a década de 1960. Até 1960, nós vimos que a quantidade de filhos era maior por família. E hoje, nós vimos que a redução foi grande, a taxa de natalidade. Diversos fatores influenciaram nessa redução da taxa de natalidade. Vou citar alguns deles: a popularização de métodos anticonceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar. O casal passa a escolher a quantidade de filhos que querem ter. Antes, nós vimos que não era assim. Não havia anticoncepcional. As mulheres tinham a quantidade de filhos até 45, 46 anos. A mulher tinha filho. Por isso que há essa quantidade de filhos nessa década de 1960, que a quantidade é de 10 a 12 filhos. Então, houve essa redução de filhos por casal. O resultado foi a diminuição na taxa de fecundidade, que indica o número de médio de filhos por mulher, considerando a mulher entre 15 a 49 anos. Nesse período, a mulher de 15 a 49 anos, houve uma grande redução de filhos entre as mulheres, na sua idade fértil. Você observa aí, éramos 6, éramos 3 e hoje em 2020, será 1 filho. Então, você observa que aí a redução foi grande. A redução foi grande nessa taxa de fecundidade. Nós vimos a pirâmide etária do Brasil em 2010, que você observa que 49% dos homens, comparando com 51% das mulheres. A longevidade da mulher é maior do que a do homem. Aí, pessoal, nós nos pergunta, e o que são indicadores sociais? Indicadores sociais são características sobre aspecto de vida de uma nação, que permite analisarmos a nível de desenvolvimento de determinada área, utilizando para fins de pesquisa, visando a formação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Políticas públicas, pessoal, é muito empregada aí em Bolsa Família, que o governo utiliza, em relação à educação, indicadores sociais, em relação à educação. Nós vimos que o percentual de analfabetismo no Nordeste é maior do que nas outras regiões.
E tudo isso é analisado os indicadores sociais. Menor índice de analfabetismo você encontra na região sul, só apenas 5,5% na região sul, sendo que a região nordeste apresenta a maior quantidade de analfabetismo, 18,7%, acompanhando aí pela região norte, pela região centro-oeste, sudeste, tem menos analfabeto, é a região sul. Na educação, pessoal, de 25 anos de idade, com ensino superior completo. Então, o índice dessa população de 25 anos, ela é maior em pessoas brancas e mulheres. Então, você pode observar aí que as mulheres são mais dedicadas a terminar seus estudos do que os homens. Em segundo lugar, vem os pardos, sendo que a mulher também fica em primeiro lugar, que mais se dedica aos estudos, a terminar o ensino superior, é as mulheres. Juntamente, pessoal, vem a frequência escolar. As mulheres, ainda o índice das mulheres é maior do que o índice do homem. A frequência escolar, você pode observar que é maior entre as mulheres do que entre os homens, 73,5% das mulheres, enquanto que os homens só apresentam 63,2% de frequência escolar. Então, se você for observar, as mulheres são mais dedicadas aos estudos. A educação envolve um nível de escolaridade e analfabetismo da sociedade. O índice de escolaridade apresenta o percentual da população de idade escolar que efetivamente frequenta a escola. Então, a educação, a análise da educação, ela analisa tudo isso aí, ó. O índice de frequência na escola, o analfabetismo, os indicadores sociais servem para analisar todos esses índices que eu falei para vocês. Educação, a renda distribuída no país, tudo isso, esses indicadores sociais servem para ser analisados. Se você for observar o Brasil com os Estados Unidos, taxa de alfabetização dos Estados Unidos é 99%. A taxa masculina e feminina, eles são empatados. Quanto os meninos, quanto as meninas, frequentam aulas por igual. Já em relação ao nosso Brasil, né, você observa que a taxa de frequência escolar é mais alta entre as mulheres do que dos homens. Os indicadores sociais também estudam o déficit habitacional, as condições habitacionais de um país, como acesso à infraestrutura, os serviços básicos, água potável, coleta de esgoto. Tudo isso a gente vê nos indicadores habitacionais. Loteamento irregulares, áreas de risco, tudo isso é tratado pelo governo como políticas públicas. Observe aí esse índice aí do IDH no Brasil. Em 2018, nós ocupávamos uma posição de 79%. Em 2010, a nossa posição era 73%. Observe, pessoal, que houve uma pequena elevação aí na nossa posição. Pessoal, se você for observar a distribuição da riqueza no nosso país, os brancos ainda prevalecem com a maior riqueza entre eles. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Silvestre na área e hoje vamos falar um pouquinho sobre indicadores sociais. Vamos com a questão direto. Recentemente, considerando a expectativa de vida, o nível de instrução e a renda per capita, a ONU, buscando melhor avaliar o desenvolvimento dos países, criou o índice conhecido como letra A, IDH, Indicador do Desenvolvimento Humano, letra B, PIB, Produto Interno Bruto, letra C, DE, Dívida Externa e letra D, CDPU, Crescimento Demográfico e População Urbana. Vamos começar então com a letra D. Será crescimento demográfico e população urbana? Não. Crescimento demográfico ou crescimento populacional é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população. O termo população pode ser aplicado a qualquer espécie viva, mas nesse caso estamos falando de ser humano mesmo. Para um estudo de população é necessário a análise estatística acompanhada de características históricas e geográficas das sociedades existentes. Alguns locais que apresentam elevadas taxas de densidade demográfica acabam tendo características interessantes, como por exemplo o sudeste brasileiro, o eixo Rio-São Paulo, que acaba tendo ali grande parte da população brasileira. Nós temos também o nordeste dos Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, Chicago, Detroit e também ali a região de Nova York. Nós temos também ali o sul da África, na África do Sul, que também temos bastante população. E temos o leste da China, que acaba abrangendo quase que 90% de toda a população chinesa.
Cada uma dessas regiões acabam tendo suas particularidades socioeconômicas, culturais, ambientais, e só que isso não vai determinar desenvolvimento algum, ok? Então é a letra C, dívida externa. Não. Para começar, a letra C, dívida externa, nem é um indicador social. Dívida externa é um montante de débitos que um país possui proveniente de empréstimos lá no exterior. E eles são feitos como? Através de bancos estrangeiros, de governo de outros países, instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que a gente conhece muito, e o Banco Mundial. Uma dívida externa elevada, ela pode ser prejudicial para um país, principalmente se ele for pobre ou se ele tiver em desenvolvimento, pois ele acaba criando uma dependência com relação às pessoas que ele acaba devendo. Mas ele não é necessariamente um indicador, como eu já tinha dito. Nós podemos considerar isso mais como uma consequência do que um indicador de desenvolvimento, certo? Então, beleza. Então é a letra B, Produto Interno Bruto. Não, também não é. Porque país rico nem sempre é um país desenvolvido, pessoal. O Produto Interno Bruto representa a soma em valores monetários, normalmente em dólar, de tudo aquilo de bens, serviços que produz em uma determinada região, seja país, estado, cidade. Basicamente é o quê? Toda aquela quantidade de dinheiro que o país conseguiu produzir durante aquele ano, nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar, de saber quanto rende a economia do país. Mas é importante lembrar que não é só o dinheiro que determina se um país é desenvolvido, certo? Portanto, esse não é o indicador correto. Então, o que nos resta é a letra A, IDH, Indicador de Desenvolvimento Humano. Esse indicador, sim, ele foi criado para contrapor aquela ideia de que país pobre não é um país desenvolvido ou que país rico sempre é país desenvolvido. Nem sempre isso acontece. Atualmente, o cálculo do IDH é efetuado a partir de 3 aspectos principais da população: renda, educação e saúde e qualidade de vida. Quanto mais esses 3 aspectos apresentarem melhorias, melhor vai ser o IDH da localidade em questão. Claro que esse índice possui limitações, pois ele acaba não considerando alguns outros fatores, como sustentabilidade, a distribuição de renda e outros importantes elementos sociais. O fator renda, ele apresenta o foco do padrão de vida e é medido pelo PIB per capita, que seria o Produto Interno Bruto dividido pela população. Basicamente é quanto cada um ganha na média. Já no âmbito da educação, ele é avaliado o índice de alfabetização de adultos e também os níveis de escolarização da população em geral. Em saúde ou qualidade de vida, a gente vai considerar a expectativa de vida, no sentido de que esse fator vai observar quão longa e saudável é a vida da população. Se ela vive mais, é porque tem melhores condições de saúde. Bem simples, ok? Portanto, nós temos lá a questão e nós vamos assinalar a letra A. IDH é o melhor para avaliar o desenvolvimento dos países, certo? Indicador do desenvolvimento humano. Então é isso, pessoal. Como eu havia falado para vocês, na última aula nós ia fazer uma correção, então vou fazer a correção da atividade que eu passei na última aula, na página 38. Na letra B da página 38, da 4ª questão, você vai marcar todas essas alternativas. Na 5ª questão, você vai marcar a letra D, diversidade cultural. Na 6ª questão, você vai marcar a letra E. Essa foi a atividade que eu passei na última aula, sobre a população brasileira. Espero que vocês tenham respondido toda a atividade. Então, até a próxima aula, vocês vão ficar com a atividade da página 49 e 50. 51 e 52, que vocês vão responder em casa. Até a próxima!